estudo, a gente teve dois grandes nomes importantes, que foi Alan Turing, que é o pioneiro na ciência da computação, da programação em si, e o engenheiro mecânico Charles Babbage, que criou o computador, o primeiro, aliás, no século XIX, segundo alguns pesquisadores. Então, a gente pode perceber que o computador, desde sua origem, ele sempre foi algo pré-existente, que já trazia consigo alguns conceitos trabalhados por especialistas. Então, eles se reuniam, partilhavam estudos, tipo, eu acho que isso tem que ter, isso não tem que ter, isso está certo, isso está errado, para poder chegar nessa grande inovação que é hoje o computador, uma das mais importantes invenções também para o ramo da computação, e onde vem sendo criado vários modelos e vem evoluindo demais desde sua origem. Então, eles sempre trabalhavam em conjunto, esses especialistas, eles sempre reuniam estudos para poder chegar nessa invenção de hoje. A segunda geração dos computadores surgiu na década de 1950 e teve como marca a chegada dos transistores. Com a nova tecnologia, finalmente o computador idealizado por Alan Turing poderia ser construído e comercializado. O destaque foi o UNIVAC 1101, um equipamento de 12 metros de comprimento e 6,1 metros de largura que usava 2.700 tubos a vácuo para seus circuitos lógicos. A máquina, considerada avançada na época, apresentava 38 instruções e uma espécie de memória equivalente a 48 bytes. Mais tarde, depois do lançamento de uma série de computadores eletrônicos nos Estados Unidos, Inglaterra e Japão, a IBM lança a primeira série de mainframes transitorizados da companhia, IBM Strad. 1960, microprocessadores que correspondem à terceira geração. Essa terceira geração foi chamada de Era de Ouro dos computadores. Mas por quê? Simplesmente porque foi o momento em que os microprocessadores foram lançados no mercado. Como exemplo temos o DEC PDP-1, que é o precursor da terceira geração, e o CDC 6600, que é 3 vezes mais rápido e mais veloz que o criado pela IBM. O primeiro microcomputador, DEC PDP-8, ele vendeu mais de 50 mil unidades e ele continha 12 bytes e se assemelha a um frigobar de hoje. Então, essa terceira geração ela foi bastante importante também, porque antes de 1965, para a pessoa poder usar o computador, ele teria que ficar dentro de uma sala, porque o computador ele não saía de dentro dessa sala. Então, a partir de 1965, os computadores já eram portáteis, eles já poderiam levar para qualquer lugar que eles fossem, assim eles precisassem realizar suas atividades de forma mais fácil. Anos 1970, microcomputadores. Graças ao pioneirismo do DEC PDP-8, a quarta geração de computadores nos anos de 1970 é conhecida pela avalanche de microcomputadores pessoais, começando pelo Kembach-1, anunciado na revista Scientific American em 1971 e que custava 7 mil. 3 anos depois, Xerox lançou a primeira estação de trabalho pessoal baseada em microprocessador e que já tinha entrada para mouse, o Excel BSH. Foi nessa década, em 1976, que surgiu o primeiro computador com processamento vetorial de sucesso comercial, construído por Steve Wozniak, chamado de Cray 1. Foi renomeado para Apple I com a fundação da empresa após a entrada de Steve Jobs. No ano seguinte, a Apple II foi sucesso instantâneo. 1980, quinta geração. Com a popularização dos microprocessadores na década de 1960, houve uma junção da IBM com a Commodore e a Compaq e a Apple. Então, como a gente pode perceber, se eles se juntaram à Apple, então houve uma série de inovações. Uma série de inovações que levou em 1984, por exemplo, a empresa de Jobs a criar o primeiro computador com interface gráfica, chamado de Macintosh. Foi também nessa década em que teve o primeiro computador pessoal com a unidade de disco rígido. E Steve Jobs, que ele é o pai de todo esse projeto da computação, dessa criação de computadores, ele lançou a Next, que é a sua empresa que ele criou na sua saída temporária da Apple. Anos 1990, computadores pessoais. Foi na década de 1990 que os computadores pessoais se tornaram um produto de massa.
A Intel entrava no mercado com o seu processador Pentium em 1993, seguido pelo Pentium II em 1997. A AMD também lançou seu primeiro Athlon no mercado em 1998, que rodava a incríveis 750 MHz. A década também é conhecida pelos consoles de games com microprocessadores, como o PlayStation, lançado pela Sony em 1995. No fim da década, a Apple apresentou seu primeiro Mac, computador que unia todos os componentes ao monitor, resultando em um produto extremamente compacto para a época. Foi o primeiro all-in-one. Anos 2000, computação móvel. É chamada assim de computação móvel pelo simples fato de que a partir dos anos 2000, o ser humano ele já tinha computação consigo. Ele já poderia levar ela a qualquer lugar que ele fosse e assim que precisasse, a qualquer hora do dia ou da noite, ele já teria ela ali, sem precisar estar dentro de uma sala ou algo do tipo. Foi também criado o primeiro smartphone, que era chamado de BlackBerry, que oferecia sistemas de e-mail e navegação na web. Dentre todas as criações dos anos 2000, mas a mais importante foi a fundação da Apple, que cada vez mais desde os anos 2000 vem se inovando, vem criando novos modelos de iPhone, então que é muita preferência para muitas pessoas também. Em 2007, Steve Jobs apresentou o aparelho em um keynote histórico durante a WWDC daquele ano. Era o primeiro smartphone com a tela sensível ao toque e com um sistema operacional avançado, capaz de rodar aplicações complexas, como play de música de animações. Entra também nessa década o lançamento do iPad em 2010, responsável pela criação de uma indústria inteira de tablets, assim como o iPhone fez com os smartphones.